Boa noite, pessoal. Meu nome Boa é Rita, noite. sou aluna do PROEF, mestrado, segunda turma, IFE Sudeste, Campus Rio Pomba. Estamos aí reunidas aí hoje para fazer um trabalho para a disciplina de metodologia do ensino da educação física. As meninas vão se apresentar também. Boa noite, meu nome é Tânia, sou também mestranda do PROEF, né, da segunda turma, e estamos aqui para analisar os textos. Boa noite, meninas. Espero contribuir aí nos debates e reflexões da temática. Boa noite, eu sou a Simone. Então, nós vamos começar, né, fazendo uma análise reflexiva de 3 textos que foram sugeridos, né, para a nossa discussão. Então, nós já realizamos as leituras dos textos e vamos discutir aqui um pouco, cada uma vai dar a sua opinião e a sua crítica também a respeito dos textos. Nós vamos começar sobre o texto. O nome do texto. Formação de professores e didática para o desenvolvimento humano, do José Carlos Libani. Boa, Ritinha. É Esse isso aí. primeiro. No texto do José Carlos Libânio, ele faz uma pequena discussão sobre a formação dos professores de conteúdos e professores pedagogos, né? Os professores que ele considera que são voltados mais para a didática. E ele discute um pouco por que os professores de disciplinas, como nós, da educação física, por exemplo, não pegam a parte de didática, a parte mais da pedagogia, assim, do ensino, na sua formação. Eu queria saber de vocês como que foi na formação de vocês. Eu formei no ano de 2006, né, e a parte de educação física, licenciatura e bacharelado, ela já até se modificou nos dias atuais, mas eu tive algumas disciplinas na faculdade de educação, estudei um pouco a didática, né, como a gente deve trabalhar, mas ele reforça muito que as faculdades, né, os cursos, perdão, da licenciatura de conteúdos, ele até usa esse termo, não tem uma parte muito didática. Aí eu queria saber de vocês, o que vocês tiveram e o que vocês acharam também do texto. A minha formação também, Simone, e eu formei em Viçosa, na Universidade Federal de Viçosa, em 2005. E o que acontece? Foi muito voltada para o bacharel, porque nós tínhamos as disciplinas, que eram praticamente todas esportivistas, e não mostravam uma sequência pedagógica para a gente trabalhar na escola. Ensinava apenas o conteúdo, e é isso que o texto critica, né? Que as licenciaturas apresentam apenas o conteúdo, e não como que você vai ministrar esse conteúdo didaticamente. Ao contrário da pedagogia, que eles passam muita didática e passam menos conteúdo. Eu tive didática da educação física, por exemplo, que é a metodologia da educação física, é o mesmo nome da disciplina, no 5º, 6º período, lá do meio do curso para frente. Então, isso aí, eu acho que é uma defasagem na nossa formação, sim. E a gente chega na escola, a gente tem que se formar em tempos, porque senão a gente só coloca o que foi passado para nós, entendeu? A gente tem que sempre estar em formação, para estar tendo esse melhor preparo, né? A minha formação, eu formei em 2009 em Educação Física, formei agora em 2023 em Pedagogia, e quando a gente compara realmente um curso com o outro, a vivência dos cursos é bem diferente, em termos assim da didática, do processo didático que é ensinado na pedagogia, que trabalha justamente essa conexão do conteúdo com como você vai utilizar esse conteúdo. Na educação física, eu senti muita falta dessa conexão, desse trabalho de preparação que a didática ela oferece para a construção assim, de aulas mesmo, no sentido escolar da coisa. Como a educação física, mesmo tendo passado historicamente pelos processos aí de amadurecimento, né, em termos de
de currículo, a gente hoje tem aí teorias críticas, a gente tem teorias pós-críticas, mesmo passando por essa construção de currículo que a gente passou, e mesmo tendo vivenciado um currículo crítico, né, na época da minha formação, a questão da construção de currículo naquele momento da licenciatura, ela deixou bastante a desejar, principalmente quando a gente pensa nessa conexão da teoria e da prática, sabe? A gente, no curso de educação física, a gente não conseguia conectar a teoria com a prática que a gente estava vivenciando. Então, quando a gente chegou no chão da escola, que também não é um termo muito legal, mas que é o espaço de prática que a gente vai, a gente tem uma dificuldade de conectar para o contexto escolar, para a realidade escolar, as vivências, por exemplo, de esportes coletivos, Sim. dos esportes individuais, no sentido didático, de transformar aquela leitura, né, da nossa formação prática numa coisa palpável e perceptível pelos alunos de uma forma mais tranquila, que não só a prática pela prática, né? Em virtude desse distanciamento da teoria e da prática que nós encontramos, né? A didática nossa não conseguiu conectar essas questões. Sim. Eu percebo, vou deixar você falar, Lu, rapidinho, só porque me veio aqui, que a gente também tem uma influência quando o professor que está dando a disciplina para a gente na faculdade, quando ele tem um perfil de determinada metodologia, a gente consegue absorver aquela metodologia. Se ele tiver um outro perfil, a gente já fica exposto ao perfil daquele professor, daquele que passou o conteúdo para a gente. Então, isso já liga, não sei se a Lu vai falar desse, ou se a gente já pode colocar o outro texto, que é o Finalidades Educativas Escolares, Escola Socialmente Justa, a abordagem pedagógica da diversidade social e cultural, do José Carlos Libani e da Eliane Silva, que ela já pode falar um pouquinho da metodologia, falar como que foi a experiência dela, mas já ir puxando, porque o professor, ele passa aquilo que ele teve, e a gente vai absorvendo de acordo com aquele professor que trabalhou com a gente, por isso que cada um se forma de uma maneira diferente. Sim. Colaborando um pouquinho aí, né, na linha que as meninas estavam falando, Simone, eu já tive a formação em licenciatura. Eu concluí minha graduação em 2009 pela Universidade Presidente Antônio Carlos, que é a Unipac, Fonte Nova. Eu fui da segunda turma e a gente teve uma formação com didática, com metodologia, práticas de ensino, né, conteúdos ali voltados mesmo durante vários semestres. Por ser uma licenciatura, a gente tinha, né, essas disciplinas no currículo. Porém, ainda um pouco vaga, né? Eu saí tendo também essa percepção. O fazer, praticamente, que é mais, tem um enfoque ao fazer, a relação que a gente pode aí, relacionar o fazer com o saber sobre o fazer. Não era algo assim, concreto ali. Então, a gente sai, sim, com defasagem nessa formação, né, tendo que buscar, e mesmo a formação continuada, que a gente recebe na escola, porque desde 2009, então, eu atuo, né, na educação física escolar, é tudo muito voltado para o prático. Sim. Aprender alguma coisa sobre tal conteúdo. Ah, está tendo um mini curso de atletismo. Mas é tudo ali construção de material, é algo mais voltado para o conteúdo e não para a didática deste conteúdo, como ensinar. Eu percebo que o que chega de formação para a gente na escola, pelo menos né, nas vivências que a gente teve aqui, eu moro em Teixeiras, né, também muito próximo de Viçosa, com boa relação com o UFV também, mas assim, o que chega é tudo muito, muito prático, tudo muito voltado para o conteúdo. Sim. E aí, fazendo um link um pouco com esse texto do Libânio, né, e da Eliane, ele fala muito sobre a questão de você fazer um currículo, não apenas passar o conhecimento, mas aliar o conhecimento ao cotidiano das crianças, né, dos alunos. Por exemplo, eu estava trabalhando essa semana o equilíbrio, a gente estava trabalhando habilidades olímpicas na educação infantil, e eu trabalhei o equilíbrio. Aí eu perguntei para os meninos quais atividades do dia a dia, do cotidiano, eles poderiam estar usando o equilíbrio.
e quais atividades que ajudaram eles a desenvolver o equilíbrio. Aí uma aluna pegou e falou assim, eu faço balé, tia. Eu falei assim, isso, muito bem. O balé é uma manifestação corporal que desenvolve o equilíbrio. Aí eles falaram o equilíbrio de andar no pé só, porque para eles equilibrar é quando eles não têm como é que fala? A falta de estabilidade, né? Então, eu achei isso que o texto fala, que você tem que fazer um link entre o conhecimento e a questão prática desse conhecimento na vida cotidiana dos alunos, né? Porque o nosso desafio hoje é mostrar a importância do conhecimento escolar, porque os alunos não estão dando valor, porque eles acham que não tem uma aplicação. Então, a gente tem que. O nosso maior desafio hoje na escola é esse, e é isso que o texto nos apresenta. Esse segundo texto ele é bem interessante também, porque falando disso que a Tânia falou, ele vai tratar aí das finalidades, né, da finalidade da escola, da finalidade social que essa escola precisa apresentar para ela determinar aí e formar cidadãs de forma mais justa, né, mais equilibrada, respeitando principalmente a diversidade cultural que nós temos. Como, né, já traz aí uma perspectiva pós-estruturalista, né, ela é crítica, mas ela já vem pós-crítica, uma corrente pós-crítica, né, que fala de cultura, fala dessa inserção da cultura. Ele traz essas relações para a gente, como reflexão, porque, na verdade, qual a finalidade da nossa escola hoje? Para que a escola? Né? Qual a função social da escola? Né? A função social da escola, em determinado momento da história, principalmente com relação à nossa educação física, era formar pessoas aptas ao trabalho, fortes, né? Aquele período do eugenismo, do higienismo, que a gente discute, né? Que passou ali antes da década de 80, aí depois, posterior a isso, a gente entra num período mais crítico, mais progressista, né? Onde as pessoas começam a entender a escola como um momento de contestação, de lutas de classe, de espaço, e agora a gente já passa para uma escola que tem uma fundamentação, que tem uma finalidade, né, igual o texto diz, para justamente lidar com essa diversidade cultural, que são as questões das identidades, as questões de gênero, as questões de diferenças sociais que a gente encontra, principalmente na escola pública, as pessoas com deficiência que estão, né, sendo absorvidas pelo espaço público, né, sem, às vezes, estarmos preparados em termos de formação. Então, ele vem discutindo essa finalidade educativa e o porquê que a escola agora ela muda esse eixo para trabalhar, né, dentro dessa perspectiva de diversidade sociocultural que a gente encontra. Eu achei isso bem interessante também. É uma reflexão. Aí a gente tem um terceiro texto, que é uma pesquisa, né, sociocrítica sobre o ensino da educação física e a formação de professores, que faz uma revisão de vários artigos e fala sobre essa análise e interpretação assim, dos fenômenos sociais e culturais de várias formações em educação física, e falando um pouco dessa parte que você citou, Ritinha, para compreender mesmo essas desigualdades, essas relações sociais, assim, nessas formações, né? O que vocês acharam desse aí, para a gente tentar finalizar aí? Então, esse texto, quando fala, né, dessas questões, eu achei um pouco, assim, uma crítica minha, um pouco incoerente essas pesquisas, porque foram todas feitas fora do contexto brasileiro de escola, sabe? São contextos, são realidades ímpares, né? E assim, já aproveitando para fechar, porque a gente já tem um minuto aí quase fechando de trabalho, eu vou aproveitar para fechar os 3 textos, colocando essa crítica, né, nesse terceiro texto, ele não traz a nossa realidade. E o que acontece? Nós precisamos refletir a realidade no nosso contexto.
A gente precisa compreender que a diversidade, principalmente no Brasil, de norte a sul, um país de dimensão continental, ela precisa ser pensada, e a educação física precisa ser pensada para esse contexto em que nós estamos vivenciando. Então, a formação de professores, a metodologia que nós utilizamos, a didática que nós utilizamos, precisa atender ao perfil de escola que nós temos. Bom, assim a gente encerra o nosso trabalho, né, meninas? Obrigado, meninas. Obrigada, gente. Tchau, tchau.